bem com vocês? Hoje o nosso tema é bebidas para o seu casamento. Como escolher, como deve ser, quais são. E estamos aqui hoje com Natiel Carvalho. Olá, prazer, Natiel. Prazer todo lhe meu. ver aqui no nosso espaço. Depois eu sei que tem umas novidades por aí e a gente vai conversar sobre bebidas, você vai dar dicas aqui, mas eu quero saber quem é o Natiel Carvalho. Primeiramente, muito obrigado pela abertura, pelo espaço, pelo convite. Eu sou sommelier, trabalho no mercado aqui em Fortaleza há mais de 10 anos. Eu acho que é mais, né? Tu tá querendo dizer que tu é novo. Aí, ó, tá querendo. Por volta de 13 anos, pra ser mais exato. Pra não Na calcular. verdade, foi o meu primeiro emprego, né? E aconteceu meio que por acidente. Eu assim, tinha terminado os estudos, fui fazer uma entrevista onde eu não queria ficar, porque eu achava muito distante essa realidade. E basicamente não tinha um apreço por essa função de trabalhar com bebidas, não via, né, esse laço. E durante a entrevista, o meu gerente na época, Clécio, um grupo que tinha muito forte aqui em Fortaleza, parou a entrevista para atender uma cliente em especial que chegou na loja. E o cliente do vinho tem muito isso, né, desse relacionamento, de trazer essa preferência por ser atendido por alguém. E durante esse espaço para atendimento, eu vi ele fazendo um atendimento, dizendo como é que era a elaboração, como é que eram as nuances, os aromas do vinho. Voando. E eu, com certeza, assim, viajei naquele assunto. E ao voltar para a entrevista, eu comentei ao Clécio que não tinha o desejo de ficar na empresa até ver ele atendendo. E que se a gente podia começar novamente essa entrevista, porque eu ia mudar algumas respostas que eu tinha dado. E o Clécio meio que sem acreditar nisso, cara, tu mentiu pra mim na entrevista. Literalmente foi isso. Porém, acho que eu sou tão curioso que no máximo em 6, 8 meses eu vou saber tudo sobre esse mundo. E mais ou menos assim se concretizou. O Clécio nem finalizou a entrevista com os outros candidatos, acreditou, acho que tudo tem um porquê, né? E já pegou. Em 6 meses eu saí tipo de estoquista da loja e já era um atendente dos clientes Prime, dos clientes Premium da loja. E essa curiosidade vem desde então, onde eu comecei como vendedor, literalmente, né? Aprendendo realmente ali a montagem, layout de loja, como é que fazia o atendimento por perfil de consumidor, já que era um mercado que estava evoluindo o conhecimento, então ainda é mais difícil você aprimorar esse consumo para pessoas que não têm o conhecimento daquela cultura base. Como outros países, o vinho já está ligado ao DNA, é uma coisa herdada. A gente ainda vê o vinho como bebida alcoólica, né? Não como complemento alimentar como outros países que tem essa cultura mais disseminada. E logo então, depois eu recebi o convite para ir para outra empresa, onde já era uma referência maior no mercado, voltado para o vinho, literalmente falando. E o meu amor ainda foi crescendo mais. Já fui atacar outro perfil de consumidor que já estava começando aos eventos sociais. E antes a gente lutava para ter alguns espumões, alguns vinhos, e hoje a realidade é bem diferente, graças a Deus. E logo em seguida também atuei na preparação de equipes dentro de restaurantes em Fortaleza. Eu fazia o treinamento com toda a equipe, voltado os vinhos em cima da carta. Então, basicamente, você montava uma carta de vinhos para esses restaurantes. Carta, gente, para quem não sabe, não é a carta, senão é a seleção de vinhos para cada restaurante. E cada restaurante tem sua seleção e eis a pessoa que preparava a carta. Isso. E além de preparar, a gente fazia o treinamento. Né? Ações dentro dessa casa. E então eu trabalhei com o mercado do varejo, mercado basicamente de um varejo mais premium, depois fui para os restaurantes e nesse perfil também atuei muito forte voltado para o mercado de casamentos, onde a gente teve esse
contato, né? Onde a vai gente ser. teve ações, eventos para noivos aqui em Fortaleza que marcaram realmente o Fiz mercado. muita gente. Né? E com certeza esse processo é mágico, né? Pra gente entender hoje o momento que a gente está passando para uma outra etapa, sendo que a gente já percorreu um processo que é super valioso e poucas pessoas conseguem ter isso, a caminhada. E assim, o vinho é uma coisa tão... Eu fazia muito evento de noiva, pra noiva, né? E eu acho que eu já fiz uns 7. E o último, pediram pra gente fazer um evento só de vinhos. Porque as noivas, eu quero evento só de vinhos, só de vinhos. Noivas Iguatemi, noivas La Maison, a gente fazia muito. Sim. E as noivas iam o carrinho do espumante, não sei o que, não sei o que. Eu costumo dizer que o vinho agrega em todo local, ele Qualquer esteja a canto. todo momento. Porém, tem os volumes que às vezes a gente excede por ainda estar entendendo essa cultura, esse consumo. É novo, muito novo pra gente. Sim, novo entre aspas. Porque antigamente era... Quando eu falo antigamente eu me sinto tão velha. Mas Um assim, passado bem recente. Passado bem recente, porque a gente está com 30 anos de mercado na igreja. A igreja sempre tinha uma lateral. Sim. Algumas igrejas não tem mais, mas a maioria tem, que agora a gente só faz botar padrinho lá. Mas depois era o bolo e espumante. Aí ficava aquelas taças arredondadas, que o pessoal acha que é brega, mas em alguns países só se toma um espumante nas taças arredondadas, só em algumas que tomam naquela Depois eu de vou dizer tulipa. o porquê disso. Né? Eu vou agora saber um monte de coisa. Então, fazia as pilhas de espumante, aí a gente tinha que descer com aquele espumante assim, né? Um tremendo. E aí, mas era qualquer coisa, era aqueles, sei lá, isso não pode nem chamar de espumante, aquela história. Isso era. Aí depois começou-se a querer mais qualidade, não sei o quê. Aí quem tivesse o seu espumante, o seu frisante, o seu... que fosse a garrafinha azul. Le Fromage. E era casamento de gentil. Tinha dinheiro. Naquele tempo eu lembro que eu suava a camisa para conseguir vender algumas garrafas de vinho para o brinde dos padrinhos. Ainda era tipo visto como destilado da nossa cerveja ou chopp pelo lado cultural, né? Emblemático da região. Nem os então não viam vantagem em ter o vinho. Algumas famílias que tinham o processo de viajar para fora, que assimilavam essa cultura e voltavam mais receptivos, mas achavam que era um custo indispensável. Mas nem falavam nem o nome. É o da garrafa azul ou da garrafa verde. Mas a garrafa azul era mais tradicional. Era aquela garrafa ficou bem E, emblemática. Ave Maria, minha vida, era casamento meu, chegava... Devemos a fama do Le Fromage, o sucesso dos espumantes hoje nos casamentos. E aí foi entrando outras linhas, outros produtores, e começou a se voltar. Demais, né? Mas só que ainda ficava muito para classe A, B. Acho que hoje é mais democrático o casamento. Você pode fazer um casamento gastando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão, o que você quiser, eu digo muito isso. Mas você pode fazer um casamento dentro do seu orçamento, com tudo certo, com seu vinho, com seu espumante, com sua bebida, com seu vestido que você quer, dentro do seu orçamento. Eu trabalho muito dentro do orçamento do cliente. Muito. Quando chegam pra mim e perguntam assim, Amanda, quanto é que custa o casamento? Hoje teve uma pergunta dessa, acho que no Instagram, uma coisa assim. Quanto é que gasta? Não sei lhe dizer. E a minha resposta vai ser sempre assim. Um casamento. Aí teve outra pergunta que foi uma semana aí que era assim, gasta muito pra fazer um casamento na praia? Depende. Se for numa praia paradisíaca, se for aqui na nossa Praia do Futuro, não. Né? E dá pra fazer. Então, é isso. Eu tô dizendo, falando que o Le Fromage, ele entrou na classe A, B, e hoje a gente tem essa democracia dentro de outros. Até porque o espumante, ele tá em um formato que eu acho que é o produto
que, tal como o vestido de noiva, tá muito ligado ao tipo de festa. Celebrando esse novo momento dos noivos. Não com os tem convidados, como não celebrar. Usando esse momento pela bebida ser muito festiva. Não tem como celebrar sem um espumante. Um toque requintado que não precisa necessariamente sair do seu orçamento. Como você Eu vou fazer, eu tenho assim, umas 300 perguntas aqui pra fazer, mentira. Vamos lá. A gente tem, mas antes eu quero saber umas coisinhas assim. Que você tava falando, a turma tava falando e você me disse, por que as taças de espumante redondas ou de tulipa? A diferença das taças faz total sentido no sabor da bebida, principalmente pelo tipo do material. Às vezes, por mais que seja uma taça flute, mas ela seja um cristal e a outra seja um vidro mais grosseiro, vai ter total mudança nesse sabor. É importante, sim, né, o recipiente onde vai passar a bebida. Mas falando realmente do gosto, né, que a gente vai ter essa porque percepção. a gente tomava naquelas. A gente na língua vai ter o nosso termômetro, o nosso descriptor, onde a gente vai sentir as sensações aonde a bebida toca. Vamos lá. A taça flute, como ela não tem o bojo, o líquido sai da taça e pega na ponta da minha língua, que é onde eu vou ter a sensação de amargo ou doce na pontinha da língua. Então, quando o gás carbônico bate nessa parte da língua, isso intensifica, porque é o nosso descriptor de sentir essa sensação. Como o líquido não tem açúcar, se for um espumante brut, você vai ter uma intenção maior. Quando eu vou para uma taça bojuda, esse líquido ele percorre a taça e cai já na lateral da minha língua, já não na frente. Que então, é o descriptor onde eu vou ter o sentido de acidez. Sempre que a gente fala em bebida e eu me refiro à acidez, eu já ligo direto à refrescância. Tá? Quando o espumante, por ser muito ácido, bate na lateral, por mais que seja o mesmo espumante da taça flute, ele vai ser percebido de uma forma mais leve, porque bateu onde abre o aspecto de refrescância. Tá? Então, a diferença de outros países ter mudado o formato de consumo é justamente para isso, para que o espumante ou o vinho ele tenha um aspecto mais leve na boca, principalmente se esse consumidor está entrando no mundo ainda. A taça flute ela foi criada, né, nos tempos primórdios, digamos assim, mais para nas grandes festas, até pelas roupas. Né? E ela era mais fininha. Tanto para que não houvesse queda do vinho nas roupas. Imagina naquele tempo, né? Uma mulher sair numa festa, hoje já é complicado, imagina naquele tempo. De reis, rainhas, que tinha toda aquela... Rainha Vitória. Aqui a gente trabalha com Rainha Vitória. Então essa taça flute foi criada como um tubo para não deixar o vinho cair. Com o passar dos anos, essa taça flute serve muito para quê? Para que eu analise o espumante. Como ela é mais longa, eu consigo ver os perlages, que são aquelas borbulhas que é natural do gás, não é introduzido. E aí, quanto mais fino e mais intenso esse perlage, mais de qualidade o meu espumante ou o champanhe. Uma dica boa, caso esse perlage e a borbulha seja muito grossa ou densa, o produto não é tanta qualidade quanto pode se aparecer. Ou também, uma coisa que o pessoal não sabe, tô falando agora, curiosidades com Amanda e Natia. Quando o pessoal acha que champanhe não apodrece. Depende. Pois é, champanhe apodrece. Sim. Na verdade, o vinho em geral. Mas o champanhe, ele é mais sensível se não for bem conservado. Sim. Porque assim, eu digo isso... Só complementando, não é a questão de apodrecer, porque o vinho em si... Quanto mais velho, não. Não, é mito. Não é, tipo não assim, isso não. O vinho depois que ele passa, o vinho é uma bebida viva, como um homem. Ele foi elaborado, engarrafado, é como se tivesse nascido um bebê. E ele vai tendo tempo de vida, como o homem vai evoluindo. Tem vinhos que eu preciso consumir eles jovens e tem vinhos que eu posso consumir eles na hora da compra da garrafa ou eu posso guardá-los em uma adega e consumir depois. Depois de 50 anos. Aonde ele vai melhorar aromas, sabores e tudo mais. Alguns rótulos, quando ele passa desse tempo hábil de consumo, eu vou perder o aroma e o sabor, mas eu posso Fico com vinagre. Eu posso consumir esse produto que não vai fazer mal ao organismo. Não, mas eu tô te dizendo o seguinte, tem noiva que compra
o espumante. Tá. Certo? Isso, já passei por isso. E não foi no casamento pequeno, não. Foi um casamento grande. Comprou. Pegou a caixa, deixou atrás do carro, dentro do porta-mala. Sim. Aí, não sei quanto tempo. Sei, quando eu abri a primeira garrafa, ela estava laranja. Já passou. Aí apodreceu, né? O carro foi-se embora, né, meu filho? Na verdade, aí ela poderia utilizar para um molho, para uma salada. Mas foi todo o casamento dela, todos os espumantes dela. Sim, era um casamento para 1000 pessoas. Só tinha, não era nem a nata, acho que tem acima da nata alguma coisa. E aí o garçom abriu e passou pela garrafa, assim, por mim. E quando eu vi a cor, por isso que eu digo que cerimonialista não precisa ser expert de tudo, mas ela precisa saber de um tudo. Sim. De um tudo, porque ela tem que saber onde é que tá o erro. Aí quando eu vi aquela, eu sei o que é isso aqui, é licor, o que é isso aqui? Aí eu mandei voltar e achava que era culpa do espaço que estava fazendo lá e não armazenou direito, não sei o que, e tarará. Eu não tinha curso de enologia ainda, mas eu sabia mais ou menos o que era, porque assistia, lia uma muita coisa. bem gritante, né? Você vê que não tá algo harmônico. Cara, é um negócio da cor daqui de Jesus. Vocês não estavam assim nesse nível aqui. Tá já bem passado. Bem passado. O ar, o cheiro. E aí eu achava que era só uma caixa. Toda bebida. Mas toda bebida do casamento. Certo? Por isso que eu acho muito importante, quando a noiva vai fechar com uma empresa. Sim. Não comprar assim, gato pingado. Porque aí o que é que eu faço? Se fosse uma empresa, eu podia chegar e ligar para a pessoa e dizer assim, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Eu tenho certeza que se for uma empresa boa, parceira, ela com certeza trocaria. E o espaço, tem que dizer, é no hotel. Aí, imagina um espumante comprado fora e outro comprado dentro do hotel. Bem delicado. Pronto, a gente comprou todo, aí eu mostrei pro pai, na noiva, aí a gente comprou todo o espumante lá na hora. Mas assim, a preço de quê? Então a conservação, eu digo muito para as noivas, compra para a empresa, deixa a empresa levar, deixa na mão da empresa, que isso aí é com eles. Eu costumo dizer que a consultoria, principalmente, que a Carvalhos Wine vai estar oferecendo ao nosso mercado, é muito mais... Nem contar uma surpresa, tu comprou a surpresa antes da gente. Corta. Só um... Mas pode dizer. Assim, o que eu quero passar é justamente isso, que às vezes as noivas não visualizam. Eu particularmente, em todo o meu... na minha trajetória de atendimento com noivos, a gente vai aprendendo muito também com os erros, né? E às vezes a gente quer prestar um serviço com tanta qualidade para o segmento que às vezes a gente não consegue finalizar com tanta maestria. Eu já tive várias noivas que, não, Natiel, vou trazer de uma importadora de fora, vou trazer de uma distribuidora de outro estado, vou pegar de outras noivas, e um dia da festa eu tinha que correr para fazer esse atendimento porque algo deu errado. Às vezes cortar assim tudo do evento, fazer um evento maravilhoso e se engasgar com um finalzinho que estraga todo o evento. Que estraga tudo, porque o espumante e a bebida em geral é o termômetro da festa. Né? E então, tudo se intercala uma coisa com a outra. Sim, não pode dar errado nada. Particularmente, eu gosto de olhar o sonho que a gente está entrando junto com a noiva. Independente do tamanho da festa. Independente do cifrão daquela garrafa de espumante. A gente entra naquele sonho e a gente faz com que todos os convidados daquela festa despertem o desejo de consumo dentro de uma bebida que a gente é apaixonado por ela. Eu vou dizer logo, mandar ele falar, porque era surpresa, vai falar no final, ele já começa a falar e tudo isso vem porque ele tá abrindo, né? Sim. Agora você fala aí, você tá abrindo, diga aí. A Carvalhos Wine está sendo lançada depois aí de 13 anos de mercado. Lançada aqui, ó. E vai dar todo esse suporte, tudo isso. Sim, a gente vem com
um trabalho bem inovador, não só com a distribuição da bebida, mas com experiências e profissionalizando parceiros por partes. A gente vai se situar em uma loja física, né? Por mais que o nosso atendimento não necessariamente a noiva precisa ir até o nosso espaço, a gente também tem esse serviço home office, onde eu posso ir até aquela noiva que tem o dia a dia mais corrido, mas a gente vai ter esse espaço físico onde eu vou ter algumas amostras na loja, vamos gerar degustação para a noiva tirar dúvida da hora do fechamento dos espumantes. A gente tem um cálculo muito preciso para cada tipo de festa. E a gente já vai falar nisso. Vamos já falar sobre isso. E uma consultoria também, que a gente vai já comentar, sobre o perfil de festa, qual rótulo se encaixa melhor. Que eu vejo muito diferente do nosso mercado, que é oferecer às vezes o mesmo rótulo para todo tipo de evento, e a gente pode impactar mais esse convidado, fazendo essa personalização no atendimento. E por último, e não menos importante, eu também vou levar serviço a buffets e cerimoniais para profissionalizar essa questão do vinho, passar um treinamento para a equipe do cerimonial. É muito importante. Para alguns cerimoniais que não têm mas o entendimento, porém tem a curiosidade. O que é interessante é você ter a curiosidade do processo, para estar um passo à frente. E para os buffets a gente também vai levar esse serviço que é maravilhoso. De atendimento, de etiqueta à mesa na hora do serviço, como o garçom identificar esse rótulo e apresentar isso na hora do evento. Segurar a garrafa, que faz toda a diferença. É o complemento da obra, né? A cereja do bolo. Na hora do serviço tá só finalizando. Aí passa igual cerveja, assim. O vinho tem essa finese de berço, né? A gente não precisa perder o humor na hora de trabalhar com ele, mas tem alguns requintes que a gente precisa... que até por conta da bebida que... Ela já pede de berço. Ela é um bebezinho, é uma coisa que tem que ser tratada com amor e carinho. Eu vou começar as perguntinhas aqui. Primeira coisa, no meu casamento terá espumante e coquetéis, drinks, né? Sim. Mas um tio meu, ele toma vinho. É errado eu colocar vinho só na mesa dele? Eu não acho que é pela questão de ser errado, mas falta um pouco de acolhimento com os outros convidados. No caso de eu ter algum serviço na festa, tem que ser para todos, tá? E não só o vinho, mas qualquer outra bebida, porque a gente está numa região que tem muito o regionalismo e o gosto. Eu costumo dizer que às vezes nem o espumante que vai ser servido na festa, eu posso olhar só para o gosto de uma pessoa, porque eu tenho 100 opções de sabores, eu tenho 100 preferências, 100 formas de consumo. 300, às vezes 250. Aí é que dificulta mais. Então a gente tem que pôr um caminho aonde eu consiga acolher toda a minha festa. Então, se eu tenho um tio que consome, às vezes na outra mesa pode ter rapaz, meu amigo de longas datas. Me passa aí. Tio Fernando, um exemplo, né? Tio Fernando de longas datas, vou brindar um vinho com ele e na hora só tem a garrafa do tio Fernando. Não, e aconteceu comigo isso várias vezes, sabe? Acontece sempre. Aí eu digo tudo assim, gente, eu não posso pegar um bowl e colocar lá para uma pessoa, porque o outro da mesa vai querer. É como quando pede o uísque. É como se viu o jantar só para os padrinhos. Não, e quando pede o uísque, aí fala assim, Amanda, esses uísques aqui é para toda a festa. Esses aqui que eu botei nessa caixa é para aquela mesa ali, mesa ali, mesa ali, mesa ali. Primeira coisa que acontece é não, quero daquele dali. Exatamente. Então é a mesma coisa. Eu acho que eu não tenho papo não, falta de educação total. Botou, bota para todo mundo. Não botou, não botou para ninguém. Eu não gosto nem de entregar lembranças de padrinho na festa, porque quer dizer o quê? Você é especial pra mim. O resto, só tô aqui pelo presente. Puxando esse link, às vezes eu escuto até alguns profissionais da área fazendo essa indicação e eu fico assim, ai meu Deus, como é que eu passo isso pra noiva de uma forma que ela não acha que eu tô querendo vender mais vídeos, né? Não é essa a questão. A gente vai ter vários eventos na semana. Um evento não vai fazer a diferença no contexto geral no meu mês, mas eu quero fazer a diferença naquele evento. Porque cada um é um diferente. O que é que acontece? Na tia eu quero colocar o espumante
mas não quero colocar pra festa toda. É só para o brinde, com os padrinhos e não com toda a festa. Espera aí, que ainda vou chegar aí. O Natiel, ele vai em cima da coisa. Mas vai, diz, vai dizer. Então, basicamente, esse ato deixa os outros convidados naturalmente, não sou tão importante para participar desse brinde, eu vim para esse casamento. Era só para foto. Posso participar do brinde. Então, basicamente, a diferença é irrisória desse brinde geral com o brinde com uma parte dos convidados. Pra fazer a rodinha, só pra fazer a rodinha. Sendo que o espumante é a bebida que mais simboliza. Se a gente for olhar os casamentos de maiores, digamos assim, requinte, finesse a nível mundial, Rainha Vitória. O espumante ou o champanhe, né? Como a gente tem as grandes linhas de champanhes de algumas regiões mais famosas, digamos assim, basicamente é escolhido tipo o bolo que a noiva vai partir para uma tradicional, né? E o espumante. Às vezes a gente pensa mais na bebida masculina e as bebidas femininas são esquecidas. O pessoal que me segue sabe que tudo eu falo Rainha Vitória, porque a Rainha Vitória começou o bolo, Rainha Vitória começou o vestido, Rainha Vitória começou a servir isso, Rainha Vitória começou tudo. Aí tudo eu falo Rainha Vitória, porque eu sou apaixonada por ela. Outra pergunta: qual tipo de espumante servir em casamento? Por uma regra de etiqueta e harmonização, a gente tem a indicação dos espumantes bruts, que são mais gastronômicos, que harmonizam melhor com a parte do jantar ou almoço, de tudo, de acordo com o horário do evento. Eles tornam coringa, né? Principalmente se for um espumante brut rosé, aí é que ganha um leque maior ainda pela questão da quantidade de tanino que vai ter nessa bebida, que dá uma condição em harmonizar com mais pratos do que o branco. Tanino, digamos que até para ficar mais próximo, né? É a mesma sensação que a gente tem quando mastiga um caju ou uma banana verde, dá aquela secura entre os lábios e a bochecha, é a reação do tanino. Porém, no vinho rosé ou no espumante é uma porcentagem muito menor do que no vinho tinto. Então o acréscimo desse tanino, que é quando acontece a coloração do vinho rosé, que é o contato das cascas com esse mosto, né, que é esse mosto que acabou de receber coloração, ele vai abranger maior a quantidade de harmonizações. Então, a nossa regra é indicar o brut. Vamos lá para uma regra que pode ter uma exceção. Vai falar do moscatel, tem que falar. Principalmente porque a gente está no âmbito em transição. Vamos lá. Eu tenho um perfil de público que não tem tanto hábito de consumir espumante a festa toda, tá? Algumas pessoas têm, outras não. Então, eu posso servir um demi-sec ou um brut mais leve para conseguir atender toda a praça, mas se a noiva me diz, o meu público vai adorar tomar espumante, mas a gente não tem hábito. Todo mundo, querendo ou não, descobrir essa cultura desperta curiosidade. Então muitas pessoas, quando recebem o convite do casamento, não podem nunca ter tido acesso ou a oportunidade de experimentar um espumante e ter esse hábito. Então eu particularmente quebro um pouco essa etiqueta e indico o moscatel se não tiver o hábito, que a gente está diminuindo. O que eu acho que é elegante não é o atingir a etiqueta, é agradar o convidado da festa. Isso que é elegante. O casamento é feito para os convidados. Deixa o moscatel pro docinho. Pode ser também, por mais que no casamento ninguém vai harmonizar. Mas eu sei, porque eu sou implicante com moscatel, eu sou implicante. Mas sai muito moscatel. A gente ainda está assimilando a cultura, né? Então o consumo de moscatel, principalmente por ser mulheres, que ainda tem a preferência. Aí assim, tem um moscatel que é tomável, assim, pra mim. É menos porcentagem de açúcar residual, não introduzido. Que aí a gente toma. Mas tem moscatel, que eu tenho certeza que não vai ter na Cavalhos Wine, tem que ter de todo jeito, qualquer coisa. Tem que ter, que vai ser multimarca. Mas tu não indica não, não é que eu tome, que eu nem tomo, mas eu fico pensando assim, gente, quando a noiva diz assim, Amanda, eu adoro espumante, aí eu, quais, já vou, moscatel, qualquer moscatel, não, meu Deus,
Mas tudo bem, essa festa é sua. É aquela questão, o vinho tem que ser visto pelo prazer, né? Então, assim, eu tenho clientes que compram comigo há 10 anos e eu consegui evoluir o paladar. Eu consegui que ela começasse no moscatel e a gente vai dando formas de consumo. E até às vezes elas não sabem o sabor do NMC, que é quase um moscatel, né? É um processo de evolução, né? E o brute, quando toma, diz, não, porque tem brutes também mais suaves, inclusive assim. Então, quando a gente se depara com a frase, vinho é horrível. Ai, não gente. É que vinho é horrível, você foi apresentado ao vinho errado. Você não tá sabendo, entendeu? Então essa questão que gera às vezes polêmicas, tem que servir o brute, não pode servir eu não gosto daquele pessoal que toma vinho, que fica rodando nas taças, não sei o quê. Tem que ter prazer, senão o vinho fica chato, a gente perde o lado bom. Por mais que seja em um local dançante, festivo, eu acho que a gente tem que colocar pelo menos o que vai acolher a maior parte dos convidados. Com então certeza. Assim, os espumantes brutes, a gente tem várias opções de espumantes brutes que são mais leves ao paladar, não é aquele brute totalmente seco, totalmente travante, que é elaborado dessa forma para ter harmonizações eficazes. Né? Com e certeza. o moscatel também, vão ser 2 pesos e 2 medidas. Então é muito disso. Quando eu vejo que o perfil do convidado nem tem tanto hábito de consumir espumante, a gente coloca o moscatel, principalmente quando são casamentos com menor tempo de duração. Que o doce não fica tão enjoativo. Tão doce. Até nisso a gente leva em consideração antes de fazer a indicação. Qual a quantidade de espumante para um casamento? Pronto, vamos lá, e depende. Depende. Depende aonde vai ser realizado o casamento. Uma garrafa serve? Uma garrafa vai servir entre 4 a 5 taças, mas a gente tem que ver que não vai ser servido só o espumante. 99% dos casamentos não tem. Eu boto 3 taças. Geralmente eu faço um cálculo de acordo com as outras bebidas que vão ter no evento e o percentual de horas que vai durar a festa. Se for mais longa, uma festa assim, média entre 4, 5, até 6 horas, que é o que geralmente vai ter as 2 horas. Porque 4 o pessoal já esqueceu desse negócio de 4. Exatamente. Então, pelo menos aqui no Ceará, gente. Se for buffet, espaço fechado, tá? Um salão climatizado e tal, geralmente a maioria dos casamentos são elaborados em espaços fechados. A gente vai ter uma média de 30 garrafas para cada 100 pessoas. Eu servindo o uísque, o possível coquetel, né, que tá sempre dentro, e a cerveja. Então a gente vai ter o consumo de bebidas refrescantes nas primeiras horas mais intensificado. Chopp ou espumante, que vão ser as bebidas que batem mais nesse nosso calorzão, digamos assim. Então, puxando a sardinha pro meu lado, né? O espumante vai crescer em torno de 6 a 12 garrafas para cada 100. Em torno de 42 garrafas, 40 garrafas aí para cada 100, tá? Até porque esse cálculo aumenta, porque geralmente os casamentos na praia são infinitos. E além. Né? E além. Então vai modificar. Sendo que isso não é legal fazer com cerimonialista, viu, gente? Façam 6 horas no máximo de festa. Então, basicamente, praia, a gente tem esse consumo maior e a possibilidade de colocar também opções como rosé na praia, fica muito rosé fica finíssimo. As fotos abrilhantam muito porque os vestidos são muito chamativos. Rosé brute, né? E aquele rosé, as fotos ficam... E brute, rosé brute, bem geladinho, rosé brute. Outra pergunta. Que tipo de vinho devo servir em casamento? Já que não conheço vinhos. Geralmente, quando a gente fala do consumo do vinho tranquilo, que é esse vinho tinto ou vinho branco, né, e o rosé que a gente tem no leque, mas em volta do vinho tinto. Como ele tem essa percepção do tanino, que a gente comentou um pouquinho, né, que é mais presente, tem mais estrutura em boca, a gente tem que ter uma certa cautela. Quando eu já entrei no mundo do vinho, quando eu já tenho essas percepções mais aguçadas, eu tenho uma tolerância a esse tanino muito maior. Mas aí ela está falando aqui que ela não conhece. Mas geralmente a maior parte dos convidados não tem essa percepção. Então basicamente você pode investir muito no vinho e nem faça a diferença na hora da festa em si.
Você, vou botar um vinhaço e ninguém gostar do vinho. Pode ser. Tem uvas mais suaves, né? Então, basicamente, a gente pode escolher vinhos que não tem tanta passagem por madeira, vinhos mais jovens, né? E vinhos com castas que naturalmente elas não são tão rascantes. Mas tu fala dos vinhos que vão direto pro tonel de Carvalho, sim. Quando a gente fala de festa, a gente fala de bebidas mais leves, mais frutadas, porque a gente está com uma roupa, principalmente os homens, né? E as mulheres no dia estão com roupas mais vestidas, digamos assim. Então a gente vai ter essa percepção de álcool e tanino mais forte. Particularmente a gente pode servir, se a gente estiver no Novo Mundo, tá? Um Carmené chileno que não tem uma passagem tão longa por Carvalho. Não estou falando para você não colocar qualidade no seu vinho, não é isso. Mas a gente escolher vinhos que não sejam tão complexos. A proposta do evento não é ter um vinho com essa pancada no paladar, são vinhos mais leves, mais jovens. A gente tem Pinot Noir, chilenos ou australianos, da Nova Zelândia, são Pinot Noirs. E vão vir tudo pra cá? A gente vai ter distribuição também. A loja vai ser multimarcas, a gente vai ter várias nacionalidades, inclusive a gente está batalhando também para ter algumas marcas exóticas. Alguns países que não tem tanta, locais de países que não tem distribuição aqui. Exemplo, a gente está buscando para ter alguns vinhos gregos, alguns vinhos libaneses, alguns vinhos da região da Itália que não vêm para o Brasil, tipo a Calábria. Verdade? Então, verdade. Então a gente vai vir. Quando é no dia da inauguração, já tem o convite. Vamos estar elaborando isso com Mas certeza. eu fico na Calábria. A quantidade de vinho é da mesma quantidade do espumante, não, né? Com certeza não, é bem menor. O vinho a gente coloca entre 6 a 8 garrafas por 100. A cada 100 convidados vai variar uma média. Agora tem os seus... Deixa eu usar mais. O meu público que consome vinho bem. A gente pode colocar 12 garrafas. Por que eu posso colocar esse acréscimo? A gente tem uma funcionalidade de trabalhar com uma consignação real, que o cliente não tem custo nessa consignação, ele não paga por essa consignação. Eu tô até com vergonha de fazer essa pergunta. Vamos lá. Como comprar vinho para casamento, a gente já respondeu. Qual o melhor vinho para tomar? 2. Para uma noite de amor. Não precisa, né? Ela finalizou uma aqui. Qual a noite de núpcias? Aí tem que ser mais sol. Tem que ser o vinho. Porque aquele levezinho não vai dar nada não, né? Só pra gente finalizar esse anjo. Não é pra tomar e dormir não, também, né? Eu costumo dizer que a festa é pra realmente esquecer. Você vai pra curtir realmente a festa com os convidados e alguns noivos passam do limite naquele dia e vai descansar. A lua de mel é pela manhã. Então a gente pega um vinho. Porque tem um Bebeu vinho. tanto mel que esqueceu da lua, mas tem o sol brilhando pela manhã pra ele. Porque não é só o vinho tinto, né? Tem um rosé, tem um branco, tem um frisante. Sim. Que são outros tipos de vinho que você pode tomar geladíssimo, com um pedacinho de fruta dentro. Geralmente, pra gente fazer essa indicação de qual o melhor vinho pra uma noite temática, assim, né? Já fechei. Vai muito pelo hábito, literalmente, dos convidados. Eu costumo dizer que o melhor vinho... pra 2. Vai muito pelo hábito dos dois. Mas algo que vem antes disso. Eu costumo dizer que o melhor vinho não é o vinho mais caro que eu tenho na loja. Eu posso chegar pra Amanda, Amanda, eu tô aqui com mandei contigo, um champanhe cristal, leve que vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso, R$ 5 mil. Degusta e... Qual o vinho mais caro que essa já sou eu, viu, gente, já que eu vou perguntar. O vinho mais caro, tu vai ter na loja, tu já degustou. Eita, que eu já degustei. Eita, foi de 100 milhões. Já degustei alguns assim em treinamentos, até porque a gente, né, tem que tá fazer. Sempre aprimorando, né? Mas já degustei alguns vinhos com cifrões bem altos. Quer saber? Me dê nomes. Só um, escolhe um aí. E o valor que eu degustei. Um vinho bem conhecido que a gente... Ai, não quero conhecido não. Bem conhecido assim, mas que tem um rótulo bem acima. Peramanca, lembrei, um vinho português, né?
Hoje a gente tem por volta de 3.000, 3.500 valores. Super barato. Eu tenho. Pro dia a dia. Nessa feira de vinhos que a gente fez, aí foi bom, a degustação foi maravilhosa, porque a gente abriu para degustação todo mundo. Aí tinha. Isso, eu não vou tentar não dizer quem é a pessoa. Mas essas duas pessoas, eles fazem cerveja, fabricam cerveja e vendem cerveja. E como foi no final do nosso evento, eles lá, os dois, tinha saído todo mundo, a gente já estava desmontando e tal. E eles dois lá sentados, aí, porque o pessoal de uma das distribuidoras tinha dito: Amanda, eu vou deixar aqui um para tu degustar, que é tantos milhões de reais. Aí eu disse: ai, deixa 2 dedinhos, pelo amor de Deus. Aí eles estavam, os meninos tinham deixado realmente quase meia garrafa. E aí eu dizendo que acabou, o shopping tinha fechado, né? E eu olhei pra eles: conheço vocês. Assim, não são da ação da cerveja? Não, tô sabendo aí que tem uma degustação especial atrás daquela garrafa ali. Então, quem gosta de vinho é a pessoa que... Muito... Aí eu, não, pode sair daqui, isso aqui não tem cerveja, não tem chopp, não tem cerveja, não tem nada. Isso aqui é meu. Mas então, assim, vinho é uma coisa assim, bem amor, eu acho. Como você falou, quando me dizem: Amanda, eu quero espumante só pro brinde, eu depois faço o seguinte: faço o brinde, mas dê pelo menos uma rodada para todo mundo. Total. Essa é a resposta. Tem que ser. Então, assim, eu quero agradecer muito sua presença. Sei que você vive no corre-corre. E ter vindo aqui, a gente quer ir lá também, claro, tá? E que tu fale alguma coisa assim para as noivas, uma dica final para cada noivo e noiva que está assistindo a gente aí. Era como eu estava falando sobre o que você perguntou, qual era o melhor vinho para escolher, né, nos núpcios, nesse encontro a dois aí, quando ainda é noivo, né, não casou ainda, está nessa conquista. Eu acho que a gente tem que escolher o rótulo, não pelo cifrão. Né? Quando a gente escolhe o rótulo pelo cifrão, a gente perde um pouquinho do prazer dele. E sim, a gente tem que escolher o rótulo que os dois tenham possibilidades de degustar aproveitando. Esse é o melhor vinho. Então, basicamente, a gente começa realmente pelos vinhos mais leves, mais adocicados, para o teu paladar, pelo lado cultural, receber melhor esse vinho. A gente é criado e ensinado a consumir muito açúcar, né, desde muito pequeno. Então, é mais fácil receber algo doce para depois passar para algo mais amargo. Então, se permita. No vinho a gente tem que conhecer. Quanto mais você conhece, você nunca erra. Ah, comprei um vinho, errei. Não errou, você já viu que não gosta. Você também ganhou um pouquinho de profissionalização ali no teu paladar. Tu reconheceu, na verdade, o teu paladar. Então, quanto mais você vai degustando, e com o passar dos anos que o nosso paladar vai evoluindo, que a gente tem mais ou menos uns 4 anos de evolução no paladar, então a gente vai ganhando um novo perfil. Por que eu digo que a gente é ensinado a consumir açúcar? Quando acontece algum acontecimento, né, que deixa os ares elevados, os mais velhos, faz uma garapinha ali de açúcar. Açúcar é energia. Não era para acalmar ninguém, mas por um efeito placebo, eu vejo minha avó, eu vejo minha mãe se acalmando, eu me acalmo também. Então, naturalmente, que todas as indústrias alimentícias, quando vão importar algo para o Brasil, tira cacau, se for chocolate, bota açúcar e manda para o Brasil, que vai ser um sucesso. É tanto que se a gente experimentar receitas importadas em países vizinhos, e aqui o alimentício é totalmente diferente, por conta de já saber que a gente está em processo de evolução. Por que alimentos na infância e na adolescência a gente não gosta, e quando fica adulto já tem um sabor diferente? A evolução do paladar. Então o vinho... Sai daquele paladar infantil, né? Vai muito por esse lado. Se permitam conhecer. A gente está à disposição para dar dicas de consumo. A gente vai ter também um quadro na loja de indicar locais para consumo, que vai ser a Carvalhos e Wine Visita. Que legal. A gente, além de conteúdo, vai ter esse ensinozinho gratuito ali para interagir com os clientes, que eu acho que é o que é interessante. A Carvalhos e Wine, né, está sendo montada por mim, né, Tiago Carvalho, que sou sommelier internacional, trabalho no mercado há mais de 13 anos, digamos assim, e o meu sócio, que é o Cid Hertz, que é um parceiraço já dos eventos, caminhava lado a lado junto comigo e embarcou
nessa missão também. Um empresário Dois supers. Um empresário já bem consolidado, bem quisto no mercado. E a intenção da loja é justamente isso, não só a distribuição do vinho, mas educar nosso mercado de uma forma simples, dando acessibilidade. Eu não quero chegar aqui com uma taça na mão e dizer que eu estou encontrando nuances, aromas. Não, isso fica chato. Eu quero dizer que aquele vinho, você pode ir para aquele local, com aquela da astronomia e a melhor harmonização do vinho é a companhia. Saiba que a companhia pode mudar o sabor do vinho. Então, e o vinho, ele pode eternizar aquele momento com aquela pessoa. Basicamente, o meu sonho na distribuição das bebidas é eu ressignificar o vinho no nosso mercado. Não bebida alcoólica, e sim complemento alimentar, eternizar momentos, como um casamento, como uma conquista, como uma reunião de negócios, não falar sobre negócios, tá? Então, essa é a nossa missão. Então, segue a gente no Instagram, acompanha, isso é muito, eu fico muito chateada, porque o pessoal vê um bate-papo gostoso desse e não se inscreve no nosso canal, não toca nesse sininho, aí vê pela TV. Puxando a orelha. Tem que puxar. Não vai lá e, porque eu tô vendo pela TV, mas vai lá no celular, não custa nada, tudo. Vai no nosso Instagram, vai no Instagram do Natchel. E, gente, tá com dúvida? Espero que tenha respondido tudo, mas tá com dúvida? Deixa aqui nos comentários, vai lá no Instagram, vai lá nos directs, pergunta, que com certeza ele vai estar respondendo tudo. E esse aqui entende muito mesmo do assunto, tá bom? Então, espero vocês, muito obrigada por estar aqui. Agradeço e vamos ter outras ações, com certeza. Com certeza. Até o próximo vídeo.